Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h32. É tempo de esperançar, né? Estamos aí chegando, né? Resolvendo as coisas, esperando. Vamos ver como é que a internet se comporta hoje. Ontem ela estava muito ruim, mas ficou muito ruim depois da live, então não foi problema. Como é que vai ser hoje? Né? Então vamos esperar um pouquinho, ver as pessoas chegarem. Hoje o evangelho é muito curtinho, né? E assim, eu acho até que é interessante, vai ser interessante hoje a reflexão, né? Vamos esperar as pessoas chegarem, né? Vamos ver aí. Esperar um pouquinho. Né? Quem é que chegou? Oi, Diane, paz e bem. Tudo tranquilo, Diane? Hoje o evangelho é pequenininho, você viu? 2 versículos. Né? Boa tarde. É até interessante, né? Como se faz como é que a gente faz uma reflexão em cima de 2 versículos. O interessante é que tem coisa para a gente refletir, né? Entendeu? Tem coisa para a gente refletir. Por incrível que pareça, né? Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Salomão está falando da primeira leitura. O evangelho de hoje é Marcos 3, 20 a 21. Deve estar falando. É normal, às vezes acontece. Sabe o que acontece às vezes também, Diana? Dependendo do caso, né, você tem leituras opcionais, né? Você tem às vezes leituras opcionais. Então, às vezes, por exemplo, quarta-feira, que passou, no dia 20, você tinha a leitura do geral, que todo mundo leu, que foi da mão seca. Mas, por exemplo, em locais onde você tem uma dedicação a São Sebastião, se leu o Evangelho dos Mártires, né? Outra coisa que às vezes você pega um pedaço para ler, acho que foi isso que você fez, né? Bom, vamos começar aqui. Nossa horinha. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. A gente olha esse evangelho, e quando você olha esse evangelho, você fica até um pouco assustado, porque a primeira reação é: ué, só isso? Só 2 versículos? Jesus voltou, reuniu um monte de gente, não tinha nem como, eles ficavam tão ocupados que não dava nem para comer, os familiares de Jesus foram lá para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Acabou o evangelho. E aí a gente fica pensando, né? O que a gente pode pensar, o que a gente pode falar, o que a gente pode refletir com tão pouca coisa assim, né? O que tem aqui para a gente pensar? E aqui, sabe, tem algumas coisas que vale a pena a gente considerar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que existe aqui uma, vamos dizer assim, uma contraposição, né? Os discípulos de Jesus e a família de Jesus. De certa forma, os discípulos de Jesus estavam assim: opa, nossa, tá vindo um monte de gente, a gente não tem tempo para nada. Enquanto a família de Jesus estava preocupada: olha, não dá, o rapaz não faz mais nada, só quer saber de ficar pregando, só quer saber de ficar curando, nem comer ele está comendo, né? Aliás, a família tem um pouco disso, né? Quando você liga para alguém que está longe assim, você vê: você está comendo direito, né? E aqui a gente vê uma coisa que ocorre muito na vida da gente. Quando você dedica as pessoas que têm uma espiritualidade um pouco maior, às vezes ela dedica um pouco mais de tempo a essa atividade religiosa. E às vezes as pessoas até interpretam mal isso, porque acham que a pessoa está fora de si, né? Que a pessoa, não faz sentido gastar esse tempo todo com a igreja, né? Podia fazer coisas melhores. E assim, faz um certo sentido, né? A gente vive numa sociedade, né, que não abre espaço para isso. E não é uma sociedade de hoje em dia. Hoje em dia está pior, né? Hoje em dia, a grande discussão é a discussão, não raro, do sucesso, e o sucesso é material, né? Até quando a gente discute epidemia, tem gente discutindo a questão da economia. Não porque economia. Eu não estou preocupado com economia, eu estou preocupado com vida. Vida em primeiro lugar. Eu me lembro quando eu era garoto, a gente falava muito isso, né? E vou mais além. Eu acho que aqui você tem uma sensação interessante, né? E ela vem de encontro com um outro evangelho que a gente já leu numa das lives, onde Mateus fala assim, que Jesus teria respondido: quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã? É todo aquele que segue a vontade de Deus. Sabe,
essa colocação de Jesus é uma colocação muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma coisa de querer dizer que existe, vamos dizer assim, um monte de família, né? De vez em quando até ouço algumas pessoas falarem assim, a família tradicional cristã. E eu fico pensando, qual é a família tradicional cristã? Onde é que isso está escrito? Né? Não, é uma tradição, perfeito, é uma tradição. Nem toda tradição é uma questão de fé, às vezes é uma questão de costume. Né? Quando eu era garoto, no dia 12 de dezembro, a gente punha capim na janela. Porque tinha até aquela música. Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim. O cavalinho de Santa Luzia comia o capim da gente e punha balinha pra gente. Isso é uma tradição. Né? Não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com verdade de fé. Não tem nada a ver com doutrina da igreja. Né? O que a gente vê, por exemplo, aqui na coisa desse evangelho, é que a família de Jesus, no caso, queria impedir que ele pregasse. Né? Mas, Bernardo, como é que você pode dizer isso? Maria sempre foi de Djalma, oi, Doraci. Maria sempre foi a favor de Jesus e do plano de salvação? Sim, eu não estou discutindo isso, mas está escrito aqui, ó, que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Notam isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Né? O fato é que Jesus, ele não é que ele diga assim, família é isso, família é aquilo. Não. Ele apenas diz que a gente tem que pensar com cuidado qual é o nosso conceito de família. Né? Ele parece aqui estar muito mais próximo dos discípulos dele do que dos familiares dele. Entretanto, em momento algum, Jesus renega a família. Mas a família aqui se contrapõe à sua missão. Então, a gente tem que parar de querer encaixar as coisas dentro de caixinhas. Né? A gente tem essa mania, né? A gente tem mania de rotular as coisas, de colocar as coisas dentro de caixinhas. Né? Por exemplo, né, nós temos... é muito comum você ver as pessoas que jogam, que torcem por times, rotularem os torcedores de um time ou do outro de uma coisa. Então, por exemplo, eu torço pelo Fluminense, o pessoal diz que eu sou pó de arroz. Né? Às vezes também fazem outros rótulos menos louváveis. Né? Sabe, pessoal, a gente tem que parar de achar que as coisas são todas instantes. Né? Eu já falei várias vezes, né, que existe um grupo aqui de pessoas que acha, por exemplo, que você tem que fazer e fazer. E outro grupo de pessoas que acha que a gente tem que rezar. E fica um brigando com o outro. Não, não é isso. O que a gente tem que fazer os dois. Né? Jesus, ele sabia da importância da missão dele e por isso ele estava disposto a ficar numa situação onde ele ficasse tão ocupado que ele não tivesse tempo de comer. Os discípulos, talvez não, eles não tinham noção do que Jesus estava fazendo. Eles achavam aquilo maravilhoso, mas eles não conseguiam capturar toda a maravilha que havia nessa manifestação de Jesus. E é natural, porque
eles ainda não tinham a plena compreensão que Jesus era Deus. Entendem isso? Por outro lado, a família de Jesus não se conformava com aquilo. Esse menino fica só fazendo, tem que parar com isso, vem para casa e pronto. Porque a família de Jesus, apesar de entender quem ele era, lembre-se que seu primo dizia, eis o Cordeiro de Deus, né? Sua mãe e seu pai sabiam de sua origem divina. Mesmo assim, eles olhavam, não, está fazendo demais. Né? E hoje nós fazemos isso no dia a dia. Quando nós rotulamos as coisas. Né? Me chama muita atenção o grande esforço que tem hoje em dia de rotular as famílias. Ah, tal família é uma família exemplar, tal família é uma família boa. Não, essa família não é tão boa assim. Ah, essa família é uma família problemática. Ah, essa família é uma família arruinada. E aí você começa com outros conceitos como família multinuclear, família mista, família isso, família aquilo, e uma família que é especial, que é a família tradicional cristã. Pessoal, a família de Jesus era o que chamaria hoje uma família estendida. Até porque não havia diferença, por exemplo, entre primo e irmão. Aliás, não havia também muita diferença entre tio e sobrinho. Né? Então, por aí vocês veem como a gente tem que parar de ficar com essa coisa, de ficar pondo o rótulo para cá, rótulo para lá. Senão, daqui a pouco a gente vai virar e vai fazer com essa família, vai dizer assim, não. Jesus está fora de si. Né? E assim, a gente tem que entender que às vezes a gente vai fazer muita coisa, mas a gente não pode se consumir pelo fazer. Mas também a gente não pode se acomodar pelo e ficar no não fazer. Mas acima de tudo a gente tem que parar de contrapor as coisas. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, eu posso fazer, na maior parte das vezes, os dois. Complicado a gente dizer isso, mas é comum. É mais comum do que a gente pensa essa realidade, uma realidade onde a gente faz os dois. Onde é possível fazer os dois e, acima de tudo, onde não há realmente uma posição certa. Né? É muito comum quando você vê um evangelho, até um evangelho pequeno como esse, é mesmo que as pessoas ficam querendo fazer uma contraposição. Quem estava certo? O discípulo queria que Jesus continuasse a fazer as coisas, ou a família que queria que Jesus parasse de fazer as coisas. Né? Para Jesus não havia essa divisão, porque para Jesus todos eram a família dele. Né? Isso talvez seja o grande ponto aqui. Você não tem um grupo de discípulos e um grupo de familiares. Para Jesus são todos seus familiares. Porque os laços da família que Jesus prega... Né? Oi, Djalma. Ah, entrou com outro telefone. O laço de família que Jesus prega não é o laço de um comportamento, de uma estrutura estanque, fechada. É sim de um comportamento, de uma vivência. Para Jesus, o amor entre aqueles que vivem juntos é mais importante do que qualquer outra coisa. Não existe essa coisa de ter que ser do jeito A, do jeito B ou do jeito C. Na verdade, tudo é uma coisa só. Vai, pessoal, está tocando aqui o interfone, eu estou indo lá atender, tá? Então eu estou indo aqui, mas vamos entender isso. Só um minutinho, tá, pessoal? Alô?
Alô? Não. O que é? A pessoa nem deixa a gente falar direito. A gente nem conseguiu entender o que é. A pessoa pergunta por um nome e pronto. Tá vendo? Assim não dá, né, pessoal? A gente tenta resolver as coisas, né? Entendeu? Mas voltando aqui, o que é importante a gente entender é isso que eu estou falando. Que Jesus não estabelece um padrão. Jesus não estabelece uma regra. Jesus estabelece um comportamento. O comportamento da família é que haja amor entre ela. Entre aqueles que habitam a mesma casa, que exista amor. E só isso. Tá? Então vamos ter sempre nossas famílias e que a característica das nossas famílias seja o amor. Amém? Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Falando até pouco sobre esse, né? Falando até alguma coisa sobre um evangelho tão pequeno. Né? Espero que tenha sido interessante, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. Amanhã é o terceiro domingo do tempo comum, é chamado Domingo da Palavra. É interessante que a gente vai fazer a nossa reflexão sobre a palavra no Domingo da Palavra. Né? É uma celebração nova, o Papa Francisco criou, já não é a primeira, já é a segunda, se eu não me engano, né? Mas vale a pena a gente, não é a terceira vez que a gente celebra, mas vale a pena a gente pensar sobre a palavra de Deus amanhã. Eu vou me despedir de vocês, tá? Chamando vocês a darem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Ô Maria Alice, você chegou na hora da bênção, tá? Aproveita, fica aí para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa, quem não puder, se protege, pôs a face para fora, usa máscara, vai passar. Até lá, se cuidem. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abraços.